Felipe, você falou agora há pouco do peso econômico do Brasil no continente. Citou, por exemplo, que o Brasil alimenta o mundo, né? Hoje o Brasil não se limita só às suas fronteiras, ele alimenta o mundo. Mas isso vai muito além. Temos aí hoje uma corrente comercial de $500 bilhão. Queria falar especificamente sobre a questão geopolítica que você também tocou em uma das suas respostas. A América, ela foi tomada, ela foi tingida de vermelho, especialmente a América Latina ali, com mais força. Recentemente, essa eleição na Colômbia de um ex-terrorista do M-19. Para quem não conhece o M-19, eu citei no programa passado, você pode ir à Netflix e assistir Narcos, logo no segundo episódio, que se chama A Espada de Simão Bolívar, porque o movimento terrorista começou assim, com o roubo da Espada de Simão Bolívar no Museu de Bogotá, e depois essa espada foi parar nas mãos de Pablo Escobar. Então você pode também imaginar a capilaridade desse movimento com o narcotráfico. A Colômbia é o país das Farc. Mas você tem, por exemplo, no Chile, depois que o Guilherme Boulos chileno foi eleito, agora os índices de popularidade já demonstram como realmente funciona o pensamento da esquerda aqui nesse pedaço, especialmente no Cone Sul desse continente. Eu queria a tua opinião sobre essa narrativa que está sendo emplacada fora das nossas fronteiras, de que há uma onda vermelha e que a volta do PT à cena do crime aqui no Brasil seria uma consequência quase natural para o continente. E também te pergunto, como é que figuras como o Tucker Carlson, da estatura dele, enxergam esse tipo de narrativa muito comum aqui na velha imprensa brasileira, no consórcio? Perfeito. Começando então pelo final, uma das razões pelas quais o Tucker veio ao Brasil foi porque ele enxerga que o Brasil é efetivamente uma das últimas barreiras para esse domínio de partidos de extrema esquerda na América Latina, e também uma espécie de última barreira no Ocidente de modo geral. Mesmo países que hoje não são governados pela extrema esquerda, são muito dados, seja no âmbito cultural, de imprensa, academia, por ideias que são, ou que seriam consideradas na década de 80, nos anos 70, são ideias de extrema esquerda. Talvez, em muitos casos, não levem esse nome, mas são claramente reconhecidas assim. Então, o Tucker teve essa percepção de que, olha, tem algo importante acontecendo no Brasil. Ele disse isso tanto publicamente quanto em privado, que ele acredita que a eleição brasileira deste ano é ainda mais importante do que a midterm elections nos Estados Unidos, porque ele acredita que isso vai ter um impacto para o futuro das próximas eleições nos Estados Unidos, fora da América Latina, na Europa, e que o mundo todo vai estar olhando para cá. E aí, quando você pergunta sobre esse aspecto geopolítico, sobre nós estarmos pouco a pouco sendo cercados por esses partidos de esquerda, por esses governos de esquerda, isso tem um aspecto que chama muito a atenção, que é efetivamente a coordenação para que isso ocorresse, via Foro de São Paulo, via o Grupo de Puebla e outros grupos que têm servido também como proxy para superpotências externas. De um lado, você tem aquela articulação que sempre existiu aqui na década de 90, começou lá atrás com Fidel, com Lula, mas mais recentemente houve uma tentativa de utilizar essa articulação que já estava muito bem azeitada, funcionando, por parte de algumas superpotências. Então, partidos de esquerda da Ásia, partidos de esquerda de outros países começaram a participar das reuniões do Foro de São Paulo e também abastecer as organizações do Foro de São Paulo com recursos que são utilizados muitas vezes de forma ilegal em eleições aqui na região, permitindo, então, essa ascensão dos partidos de esquerda aqui na América do Sul, na América Latina de modo geral, e hoje nós não temos nenhuma grande nação governada por um partido conservador. A última é justamente o Brasil, as outras exceções são Paraguai, Uruguai e Equador, no caso da América do Sul. Nós temos alguns outros exemplos na América Central, mas de fato tentam emplacar uma narrativa de que seria muito natural, mas a gente vê que sem a pandemia, sem uma série de elementos que são extremamente artificiais, isso não teria ocorrido, não teria sido possível, e nós acreditamos, nós do governo, nós que estamos junto com o presidente Bolsonaro, acreditamos que vai ser possível conter essa suposta onda vermelha, né, no nosso continente, e a partir daqui estruturar melhor para que as pessoas tenham um bom exemplo a ser seguido na América do Sul, na América Latina e no mundo todo.
Felipe, deixa eu te fazer uma questão aqui. Você falou, e a gente concorda com a ameaça dessa onda vermelha. Ameaça não, que já se transformou em realidade, que piora a vida das pessoas, é o Estado agigantado. A gente vê na Argentina a situação de miserabilidade, a inflação em alta, a ceifação do micro, médio e grande empreendedorismo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você, no encontro com o Bolsonaro, você percebeu uma preocupação também do presidente Joe Biden em relação a essa ascensão da esquerda na América Latina? Porque os democratas são, entre aspas, a esquerda americana, mas eles percebem que os Estados Unidos é praticamente um inimigo dessa esquerda latino-americana. Eu acho que eu fiz o mesmo comentário simultaneamente ao Paulo Figueiredo. Pode tirar as aspas. Tirando as aspas. Isso que eu queria te falar. O Biden se preocupa com essa ascensão vertiginosa da esquerda na América Latina? Ele não percebe que isso também é uma ameaça ao poderio e à influência americana no mundo? Excelente pergunta, Adriles. Olha, tem um aspecto que por muito tempo ficou um pouco nublado na relação com os Estados Unidos, porque não havia um contato direto entre os presidentes, ou seja, não havia um contato político, mas seguiu um contato entre os governos, efetivamente, muita coisa ocorreu. Por exemplo, nós avançamos no nosso processo de acessão ao CDE, etc., e tudo isso foi possível pelo apoio dos Estados Unidos, que vinha ocorrendo mesmo antes desse encontro entre os presidentes. E o principal grupo no governo americano que demonstrava interesse pelo Brasil, por exemplo, a visita do Jake Sullivan, que é o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Nós tivemos a visita do diretor da CIA, nós tivemos a visita também de pessoas ligadas ao comando das Forças Armadas nos Estados Unidos. Ou seja, o pessoal todo que lida com segurança nacional nos Estados Unidos, desde sempre demonstraram interesse no Brasil por uma série de questões. Primeiro, a nossa posição estratégica, o papel que nós desempenhamos no mundo como, primeiro, uma fonte de estabilidade para o continente americano, para a região da América do Sul, mais especificamente. Segundo, como alguém que fornece alimentos para o mundo todo. E terceiro, como alguém que pode fazer com que o jogo vire para uma série de organizações que trariam ameaças para os Estados Unidos. Nós temos um nível de cooperação em inteligência, em segurança nacional, na própria política externa, que é muito maduro e muito eficiente, que não havia no passado. Mesmo agora, com o governo Biden, que a imprensa dizia que havia tanta dificuldade, isso continuou e foi sendo bastante aprofundado. Por quê? Justamente porque eles enxergam que essa relação promíscua que existe entre a esquerda latino-americana e o crime organizado, e o narcotráfico e as guerrilhas do passado representam, sim, uma ameaça para a segurança nacional americana, e essas informações têm sido levadas para o presidente Biden. Evidentemente que ele recebe também outros inputs que são de natureza mais ideológica, de natureza mais política. Ele precisa prestar contas para o eleitorado democrata, ele precisa prestar contas para aquela ala mais radical que existe dentro do Partido Democrata, mas o encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Biden demonstrou que nós atingimos um patamar de maturidade muito grande e que o Biden tem, sim, uma compreensão muito clara de tudo que está em jogo hoje no Brasil, que é importante para ele estar trabalhando muito perto com o governo brasileiro, avançando os acordos, avançando as possibilidades de investimentos. Isso ficou muito claro, inclusive, na fala que ele teve publicamente, naquele encontro rápido, né, aberto para a imprensa, em que ele diz: olha, nós reconhecemos os sacrifícios que vocês têm realizado para proteger a Amazônia, nós acreditamos que vocês têm feito um grande trabalho nesse sentido e que vocês poderão fazer ainda mais caso os seus aliados, os seus parceiros, como os Estados Unidos, possam ajudar financeiramente para que, soberanamente, vocês administrem esses recursos e avancem na proteção da Amazônia e do meio ambiente brasileiro. Então, com isso, o Biden, embora não tenha tido tanta repercussão, mas o presidente Biden estava atacando a principal narrativa que usam contra o presidente Bolsonaro ao redor do mundo, para descredibilizar, para tentar fragilizar a nossa posição, e, numa fala simples, ele demonstrou uma outra perspectiva, de que o Brasil efetivamente está fazendo o seu papel, ainda que com dificuldades naturais que existem para a região, e não só está fazendo o seu papel, como está realizando sacrifícios que precisam ser compensados pelos parceiros que estão interessados na preservação da Amazônia e na preservação ambiental. Então, nós tivemos, sim, um avanço que é bastante salutar, mostra a maturidade que existe na relação entre Estados Unidos e Brasil, e eu acredito que isso tem tudo para ser consolidado, mas o Tucker
disse, aqui não sou eu falando, porque eu não posso falar na posição que eu estou, o Tucker disse muito claramente que a vitória do Lula colocaria tudo isso a perder, colocaria tudo isso em risco, trazendo claramente uma série de ameaças para a segurança nacional americana, seja pelo fortalecimento do narcotráfico, do crime organizado, seja pelo fortalecimento de superpotências estranhas, externas à região aqui no hemisfério ocidental. Então, eles têm isso em mente e eu acredito que isso vai ser, sim, levado em consideração conforme eles acompanham as eleições aqui no Brasil.